Hoje vamos trocar uma ideia aqui sobre Plutão em Aquário e também um pouquinho sobre esses últimos acontecimentos que têm rolado no Brasil e no mundo. Será que isso é um reflexo da entrada de Plutão em Aquário? O que será que podemos esperar então para os próximos 248 anos que Plutão estará em Aquário? Então fique comigo nesse vídeo pra gente conversar um pouquinho sobre isso e refletir um pouco sobre algumas questões que são importantes também, que vão para além do nosso ofício astrológico. Então, se você não me conhece, eu me chamo Gabriel, aqui é do Speak Astrologia, então já segue lá no Instagram. E também, se você quiser conhecer mais sobre astrologia tradicional, conheça a comunidade Aurora. Então lá você aprende astrologia tradicional por R$14 por mês e tem acesso a diversas aulas, diversos conteúdos, e nós estamos atualmente em uma série sobre as casas astrológicas. Então confere lá que estamos nessa série aí, logo mais teremos aulas novas sobre todas as casas e futuramente também teremos uma série sobre os signos. Dentro da perspectiva da astrologia tradicional, nós não trabalhamos com os planetas que estão além de Saturno. Então, o que isso quer dizer na prática? Quando a gente abre um mapa dentro da perspectiva tradicional, a gente nem coloca, né, a questão dos posicionamentos de Urano, Netuno e Plutão. Porque, claro, existem várias razões para isso, tá? Mas a primeira delas é que, na perspectiva da astrologia tradicional, pelo fato de Urano, Netuno e Plutão, por ser planetas que não são visíveis no céu noturno, a gente não considera eles como representantes simbólicos de alguma coisa. Todos os simbolismos daquilo que corresponde à nossa vida objetiva, no caso, tá? E até mesmo da perspectiva também espiritual, também nesse sentido, tá? Todos esses simbolismos que fazem parte da nossa natureza humana já estão inseridos dentro do que a gente chama dos planetas clássicos. Ou seja, mesmo que, sei lá, daqui a alguns milhares de anos a gente consiga desenvolver novas tecnologias absurdas e consiga quebrar as leis da física e tudo mais, sei lá, enfim, não sei se isso vai acabar acontecendo ou não, mas assim, todos os simbolismos dessas questões já estão dentro disso que o cosmos nos dá, né? Então, ou seja, quando a gente pensa em questão de tecnologia, por exemplo, na perspectiva da tradicional, a gente associa isso bastante a Mercúrio, particularmente também associo a Marte, dentro do que a gente compreende hoje da nossa natureza humana, das nossas capacidades humanas, já está descrito dentro desse simbolismo, né, dos planetas que estão de Lua até Saturno. E a gente não utiliza, então, nenhum ponto extra, nenhum ponto a mais, tá, para conseguir trazer insights e conseguir trazer informações acerca daquilo que faz parte da nossa natureza humana. Aí, por exemplo, quando a gente vai para as questões dos planetas transaturninos, a gente já começa a entrar em uma outra seara, a gente começa a entrar em outros aspectos, em outras questões, que aí realmente elas não fazem parte do arcabouço teórico da astrologia tradicional, pelo fato de que a gente não tem o insumo teórico para poder falar, por exemplo, Urano, ele simboliza X ou Y ou Z. Plutão, ele vai representar X, Y, Z, né? Por quê? Tudo aquilo que a gente traz de informações sobre algo, sobre alguma questão, a gente se baseia, tá, de acordo com os escritos daqueles que vieram antes de nós. Então, ou seja, quando eu faço uma previsão de algo, ou quando, né, que nem por exemplo na live anterior que eu fiz da alunação de Escorpião, e lá eu falava que haveriam golpes acerca dos poderosos, e 2 semanas depois a gente tem essa questão do Bolsonaro, enfim, querendo fazer esse atentado, né, contra o Lula e contra o Alckmin, enfim, etc e tal. É porque isso já aconteceu tantas vezes ao longo da história que fica fácil da gente conseguir linkar os simbolismos dos planetas de acordo com esses acontecimentos. Então, por exemplo, já era sabido que quando a Lua estava nessa posição, haveriam chances maiores, haveriam essa correspondência simbólica nos céus de que quando a Lua está nessa posição, acontece isso. Porque isso já aconteceu milhares de vezes, inúmeras vezes ao longo da nossa história. Então, assim, não é algo que é difícil de prever. Então, se você tiver o arcabouço teórico onde você possa se respaldar, essas previsões elas não são tão difíceis de serem feitas. Tá? Então é por isso que, quando a gente fala da tradicional, ela acaba sendo mais assertiva nesse sentido político e social, e até mesmo em relação à parte popular também, né, dos acontecimentos
que ocorrem às pessoas, né? Pelo fato de que a astrologia, ela sempre caminhou junto com com os poderosos. Então, assim, na antiguidade, era muito comum dos reis terem seus astrólogos. Tem ali um conselho de sábios, onde algumas dessas pessoas que eram desses conselhos, dos sábios, etc e tal, eram astrólogos. Então, as associações eram feitas porque isso já era bastante conhecido, sabe? Então por isso que acaba ficando fácil a gente conseguir fazer essas previsões. Agora, por exemplo, quando a gente começa a vir para a astrologia moderna, ela não se preocupa tanto com essas associações à materialidade. Quando a gente pensa no surgimento da astrologia moderna, ela vem de um contexto onde ela se desassocia do social e ela se preocupa só com o indivíduo. Então, por exemplo, né, o Marte ele vai falar sobre como você age quando está com raiva, ou o Júpiter ele vai falar de como que é a sua espiritualidade, ou o Saturno vai falar daquilo que te restringe, Júpiter vai falar daquilo que te expande, etc e tal, né? Só que na perspectiva da tradicional, a gente, né, não se entende só, né, quando a gente vai pegar um mapa para ler, a gente compreende que esse indivíduo ele está inserido em um contexto, tá? E a gente consegue ver o contexto através do mapa onde esse indivíduo está inserido. Então, por exemplo, dentro da perspectiva tradicional, a gente consegue entender como que foi o lar de onde essa pessoa ela foi criada, como que era a relação com os pais dela, como que era esse contexto social e até mesmo emocional que esse nativo passou ao longo da sua infância, tá? Quais acontecimentos que esse nativo teve na sua infância que moldaram a forma de ele ser quem ele é hoje. Então, tudo isso a gente consegue compreender de como que o meio e o contexto impacta o indivíduo. Então isso a gente consegue perceber dentro da tradicional. E a moderna, por sua vez, ela não se preocupa com esse lado de como que é o indivíduo inserido na sociedade. Então a questão social, cultural e política, né, ela não entra tanto da perspectiva moderna da astrologia, tá? Então, com esse preâmbulo, eu quero entrar então agora e falar sobre um pouquinho dessa questão de Plutão em Aquário. Então, do que eu pesquisei sobre esses simbolismos de Plutão, realmente é difícil a gente conseguir tangibilizar assim, o que eles significa de modo objetivo, né, de acordo então com os livros e os autores da astrologia moderna, tá? Mas assim, do que eu pude conceber e pude ler um pouquinho, né, eu entendi que ele significa essas mudanças profundas, né, essas questões assim mais de um nível quase subconsciente, assim, né? Então eu não consegui assim pegar muito bem, né, o simbolismo, porque como eu falei, é líquido, sabe? Você não consegue pegar o conceito e falar, é isso, ou ele simboliza tais e tais coisas. Parece tudo muito abstratos. Acho que a gente pode falar dessa maneira, tá? O que eu consigo associar dentro do que eu já conheço da tradicional que a gente possa somar, né, simbolismos e conceitos. A gente tem esse conceito mais ou menos assim, tá? Então a gente tem um princípio que é um princípio criador, a gente tem o princípio mantenedor e um princípio transformador, tá? Então a gente tem esses simbolismos de três princípios, né? Que então eles ajudam a constituir esse conjunto simbólico, digamos assim, tá? E aí, então, se a gente for aplicar esse mesmo conceito, então, aos saturninos, então a gente teria Urano como esse princípio criativo, criador, Netuno como esse princípio mantenedor, e Plutão, então, como esse princípio transformador, né? Se a gente for aplicar essa mesma lógica que a gente utiliza, tá? Para esses planetas também depois de Saturno. Mesmo nesse pensamento, a gente consegue ter, né, algumas ideias, digamos assim, né? De como que isso pode se tangibilizar, né, de um modo mais concreto. A imagem que me vem quando fala de um Plutão, por exemplo, né? Eu entendo, pelo menos, como se ele fosse aqueles peixes que vivem
nas fossas, né, que é naqueles lugares do oceano que são muito profundos, que não tem luz, então, ou seja, você não consegue pesquisar direito pelo fato de ser uma coisa tão difícil da gente conseguir acessar, né, então vocês só tem alguns relances do que é aquilo, né, então você não consegue trazer esses animais para a superfície, porque eles se desfazem pela nossa atmosfera. Pelo fato de ser um ambiente de pressão tão grande, conforme ele vai subindo, ele vai se desfazendo, porque a pressão vai ficando mais leve, digamos assim, e esse peixe, então, ele vai perdendo a sua estrutura, tá? Então, ele vai meio que se desfazendo. Então, é por isso que é tão difícil a gente conseguir estudar sobre esses seres, digamos assim, né, que vivem nas profundezas do oceano. Então, eu entendo mais ou menos os transaturninos como se fossem esse tipo de seres que vivem em um lugar em que a gente não consegue de fato acessar muito bem. A gente consegue ter alguns relances, algumas questões ali, e talvez a nossa consciência, né, a forma como a gente entende esses seres, digamos assim, eles passam para além daquilo que a gente está acostumado a entender, tá? Então, por isso que, da forma como eu percebo, assim, talvez esses simbolismos de profundidade e de pressão, né, talvez tenham a ver com essa questão aí de Plutão, tá? Né, a gente pode pensar dessa forma nesses simbolismos, tá? Mas realmente me falta um insumo teórico e de pesquisa para realmente cravar, assim, Plutão fala sobre isso, isso, isso. Então, Plutão, para mim, ele tem mais ou menos esse caráter, né? Então, quando a gente pensa nesse planeta que tem esses traços e essas características aplicados a um signo de regência de Saturno, né? Porque aí a gente precisa ainda trazer essa regência, né, tradicional, porque Saturno, então, ele rege o signo de Aquário. E Aquário, por sua vez, ele é um signo ativo, né, ele é um signo que ele age, então, em prol de algo. Se a gente for pensar, então, Plutão, como teve em Capricórnio nos últimos 200 e poucos anos aí, ele teve um signo de polaridade feminina. Então, ou seja, ele não agia em prol de algo, ele aguardava as coisas acontecerem. Então agora ele está a serviço de Saturno em um signo ativo, em um signo, né, de polaridade que então gera uma ação. Então a gente pode entender isso, né, em perspectivas mais coletivas e sociais, né, se a gente for pensar nisso, né, ainda dentro desse simbolismo de um peixe que vive ali dentro, né, de uma profundidade muito grande, né? Então a gente pode pensar talvez realmente assim nesses entes, nessas pessoas então, que são representadas por esse simbolismo astrológico, né? Então, ou seja, aquelas pessoas que vivem mais isoladas, que vivem mais, né, no extremo do extremo do extremo. Então, por exemplo, a gente pode pensar, né, nessas pessoas aí, por exemplo, sei lá, os malucos que vivem, por exemplo, lá em uma cabana isolada, lá no meio do Ártico, por exemplo, e um cara que vive sozinho lá, tá? Então, eu acho que Plutão a gente pode pensar deste modo, sabe? Então, né, eu acho que Plutão, ele caberia dentro do simbolismo, né? Tipo assim, é o extremo do extremo. É um cara que vive, por exemplo, né, um beduíno do deserto que vive lá há gerações nas suas tribos, né, com seu povo nômade ali e tal. Então, tipo assim, é o extremo do extremo do extremo. Então, como eu falei, as pessoas que moram numa cabana isolada do resto do mundo, já em um lugar super extremo, super difícil de acessar. Então, aquele cara que tá lá e sobrevive naquelas condições que são inóspitas praticamente, né? Que o cara tem alguma capacidade especial ali que só ele consegue sobreviver ali. Então, quando a gente pensa nisso agora, né, a gente pode pensar, de repente, essas figuras agora tendo um papel mais ativo, ao invés, né, de figuras, né, como essas figuras eram representadas, né, para um planeta que estava em um signo feminino, que então se resguarda, digamos assim, né, que não parte para ação. Então agora a gente pode pensar realmente talvez nessas figuras como indo mais, querendo chegar mais próximo talvez agora da sociedade. Então a gente pode associar também essas figuras, né, à questão climática, né,
porque, enfim, agora essa questão do clima está chegando para todo mundo, né? Não é só para gente que vive nas cidades, né, e nos grandes povoados, né, que essa questão climática está pegando. Então, para essas pessoas que também vivem em territórios isolados, né, eles também estão sentindo, né, que a Terra está se transformando, né? A Terra ela está respondendo à nossa ação. Então, a gente pode pensar nisso, né? Eu acho que faz muito sentido pensar dessa maneira, tá? Eu acho que é um simbolismo que ele caberia nesse sentido, tá? Aí, por sua vez, essa reflexão, ela me leva muito a pensar também na questão do livro do Mark Fisher, O Capitalismo Realista, onde ele fala que é mais fácil a gente conseguir visualizar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, do que o fim do sistema que leva o mundo para onde ele está hoje. Então, né, quando a gente pensa em um sistema capitalista, em que é um sistema em que ele depende da expansão constante e desenfreada dentro de um sistema que é limitado, isso vai gerar déficits em alguns lugares, né? Então é uma questão de tempo, né, até que se esgotem todos os recursos naturais e enfim. Então, assim, é mais fácil hoje a gente pensar no fim do mundo, né, no mundo se acabando, do que a gente conseguir visualizar outra possibilidade de se organizar enquanto sociedade, enquanto modelo de produção, enquanto modo de trabalho, trazendo para esse lado do Plutão em Aquário, talvez faça sentido a gente pensar, né, em que esses entes, digamos assim, né, essas pessoas que são representadas então por esse Plutão, digamos assim, então comecem agora aos poucos a ganhar uma certa relevância de pessoas que trazem então esse novo esse modelo de, assim, de um intelecto que ele desafie de fato, né, a forma como a gente se entende como sociedade, de que questionem, né, as nossas convicções enquanto pessoas, enquanto indivíduos que fazem parte de um sistema. Enfim, é pira da minha cabeça, tá? Isso aí eu não sei dizer se é verdade ou não, mas, né, eu acho que são questões aí que a gente pode refletir ao longo aí dos próximos meses e anos, né? Porque, enfim, como isso é um... está falando aí de um planeta que transita a cada 200 e poucos anos, né? Então, realmente, a gente vai ter bastante tempo para pensar sobre o que ele pode significar ou não, tá? Enfim, e algo também que eu quero falar, que eu acho que é importante, dentro da tradicional, a gente também consegue essas ideias, tá? De longos períodos de tempo, através das grandes conjunções. Então, por exemplo, já é sabido, né, que a cada 200 e poucos anos, também eu não lembro agora de cabeça, acho que é 240 anos, que as conjunções de Júpiter e Saturno, elas acontecem sempre no signo de mesma triplicidade. Então, por exemplo, do período ali pós-revolução industrial até mais ou menos ali, até agora recentemente mesmo, tá? Até agora, né, esse começo aí dos anos 2000, as conjunções de Júpiter e Saturno ocorriam no signo de triplicidade da Terra. Então, por exemplo, isso deu pra gente então uma ascensão, né, de novo modelo de produção, que é o modelo capitalista. Então, né, desde ali da Revolução Industrial e tudo mais, tá? Que quando se deu então essa mudança das conjunções de Júpiter e Saturno, então a gente teve de fato, né, essa ascensão de um modelo capitalista de produção. E agora, desde 2020, essas conjunções então de Júpiter e Saturno se dão agora em signos de ar. Então, por exemplo, a gente teve a última conjunção, que foi em 2020, né, de Júpiter e Saturno no signo de Aquário, que então foi por sua vez também o começo da pandemia, né? Então realmente ele foi um processo complicado e que realmente trouxe um novo mundo, né, que nos revelou ali um novo período onde as coisas realmente se transformaram através então de modelos de informação. Então a questão da ascensão dos aplicativos, né, das compras online, do home office, da inteligência artificial. Então, assim, é tangível
a gente perceber como essas questões realmente informacionais, tecnológicas vieram mais à tona. Enfim, né, então esse período ele marca então essa mudança também, né, de paradigma, digamos assim, para trazer para vocês que realmente, né, então a tradicional também ela já contempla também essas medidas de tempo maiores também nesse sentido, tá? E por fim, só pra gente encerrar, então a gente vai ter uma outra grande conjunção em 2026, 2026, de Marte e Saturno em Áries, que por sua vez também marca uma nova era de novos processos de guerras, de armamentos e tudo mais, tá? Então a gente pode esperar para 2026 aí para frente, né? Uma nova época em relação a essas questões, tá? Enfim, isso é algo que a gente vai trabalhar mais pra frente nos vídeos, tá? Onde eu vou conseguir aprofundar mais esse assunto com vocês, mas só pra vocês saberem que isso existe, tá? E a gente consegue trazer isso, então, com mais respaldo teórico pra vocês. Por exemplo, assim, que a gente consegue falar, tal conjunção acontece em tal dia, em tal horário, o mapa de tal conjunção é esse, e dentro disso a gente pode esperar tais e tais eventos, dentro de tanto tempo, que a gente consegue ser mais tangível dentro dessas questões. Agora, por exemplo, quando a gente fala do ingresso Plutão em Aquário, quais previsões que a gente pode fazer? Para quando, então, esses fatos que esse Plutão promete podem ocorrer? Então, eu acho que é isso que falta um pouco, digamos assim, para as pessoas que trabalham com astrologia moderna. Se a astrologia ela funciona tão bem, então ela precisa ser mais factível, ela precisa trazer mais insumos, trazer mais respaldo do que a gente está querendo oferecer para as pessoas, tá? Então, por exemplo, se eu falo que tal coisa funciona, eu provo por A mais B que ela funciona. Eu acho que essa coragem de fazer as previsões é algo que falta realmente assim pra galera da moderna. Quem me acompanha aqui há um tempinho já vê, né, que as previsões que eu que eu faço aqui, elas de fato acontecem, elas são assertivas. Então, por exemplo, né, esse último mapa aí que eu abri sobre a questão da alunação de Escorpião foi surpreendente, realmente, até mesmo eu me surpreendi, porque eu não esperava que fosse ser algo tão literal, algo tão preciso, né? E até mesmo da alunação anterior, que rolou também as questões ali dos influenciadores, das bets, né, e das prisões dos influenciadores. Eu também comentei disso também, né, sobre essas relações que haveriam também ao longo dos dias ali da alunação. Então, assim, gente, né, como eu falei, como eu sou uma pessoa que eu leio bastante, eu estudo bastante sobre astrologia tradicional, então essas previsões para mim elas não são tão difíceis de serem feitas. Mas por quê? Porque eu tenho o insumo teórico que me permite fazer isso. Não é um dom, não é eu sou uma pessoa especial e sou iluminada por Deus e que as previsões aparecem na minha mente. Não é assim que funciona. Através de a gente compreender, né, que os céus eles são espelhos que representam algo que acontece aqui na Terra. Então a gente sabe que quando algo acontece lá em cima, também vai acontecer aqui embaixo, né? E é uma via de mão dupla, tá? Dessas coisas que se correspondem umas com as outras. E quero saber de vocês o que vocês acham disso, se eu tô pirando muito errado, se eu falei muita abobrinha ou não, tá? Mas quero saber o que vocês pensam sobre essas questões. Beleza, gente? Gratidão, até o próximo vídeo aí. Falou!